Fala pessoal, como estão? Tudo bom? Aqui estamos no primeiro episódio estreando o nosso podcast, o ExecCast, que fala sobre finanças, endividamentos, reserva de emergências e muito mais, focado aos jovens de todo o Brasil. Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Gabriel. Olá, boa noite. Aqui quem fala é o Igor, aluno de administração da ESEG. No episódio de hoje a gente vai discutir sobre os endividamentos entre os jovens, as causas, os efeitos e como a gente pode fazer para superar isso. Primeiramente, agradecer o professor Edson Fegali, que ele é mestrado em Gestão de Desenvolvimento da Educação, é engenheiro agrônomo, formado pela Exalc, na USP. Ele é executivo de marketing também. Eu vou passar a fala para ele falar um pouquinho melhor com vocês. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. Igor, obrigado pelo convite. Tomita, meu aluno aqui. Gabriel, viu? Tudo bem? Esse é um tema muito relevante, né? Falar de jovens é sempre muito bom. Principalmente um tema assim preocupante, vamos dizer assim, turma, que é o endividamento numa fase que a gente está iniciando a vida, né? Onde nós deveríamos estar poupando, não nos endividando. A gente vai fazer um bate-papo aqui com o professor Edson. Primeira pergunta que a gente destacou aqui para fazer para o senhor. O que você acredita ser as principais causas do endividamento entre os jovens hoje em dia? Seria talvez um cartão de crédito, um financiamento muito cedo, um empréstimo no banco sem ter uma educação? O que você acha? Olha, Igor, essa pergunta não é fácil, viu? Mas ela é relevante, ela é importante. Olha, eu começaria dizendo o seguinte, são inúmeros os fatores, né? Todos os exemplos que você citou, eles são importantes, mas já são, vamos dizer, uma segunda etapa que a gente chama do acesso ao crédito, né? Então, você está falando do cartão de crédito, de uma série de coisas, já é um segundo momento, né? Então, eu voltaria um pouquinho atrás e comentaria o seguinte, né? Eu acho que o momento do jovem, né? Vou usar uma palavra da moda, que são os influencers, né? Não é verdade? Então, hoje a propaganda, as mídias sociais, ele recebe muita influência, né? Muita influência desse ambiente sociocultural e econômico. Muitas vezes ele não está preparado, né, para essa discussão. E ele vai sendo influenciado, ele não consegue fazer uma avaliação correta e é natural que ele tome eventualmente algumas decisões equivocadas, né? Então eu acho que essa influência, a convivência do jovem em sociedade hoje, dado o estímulo de informações a todo momento, o acesso a redes sociais, né? E a convivência com outros jovens, a externalidade, o que eu quero dizer com isso? O acesso aos bens de consumo, toda aquela questão do marketing, tem muita coisa para a gente conversar. As redes sociais hoje em dia está muito influenciada, influencia bastante a cabeça do jovem. Eu acho que a influência, ela pode ser uma boa influência, ela pode ser do lado financeiro, né? Uma boa influência no sentido de poupar, de investir, e uma má influência no sentido de um endividamento. Não que o endividamento seja em si totalmente negativo, dependendo do endividamento, né? Então imagina que você é um aluno que entrou com muito suor, né, no seu curso superior, né? Que é um sonho que você tem a realizar. Mas por questões de família tal, você não tem como arcar com os custos do seu estudo. Então, nesse sentido, eu entendo que é bom o endividamento, porque você vai fazer um financiamento estudantil, né, durante o período que você está cursando a sua faculdade, e depois, quando você começar a trabalhar, você vai pagando aquele financiamento. Então, esse financiamento, esse endividamento, permitiu que você realizasse um sonho de ter uma profissão, de ter uma carreira. Então, nesse sentido, né, eu acho que tem um lado positivo. Tem um lado positivo. Você pode abrir muitas portas mais para frente no seu futuro com essa questão. E sem dúvida. Aproveitando o gancho, claro, se Gabriel, você analisar, vamos trocando ideias, né? A partir do endividamento nessa questão, você acaba fazendo um investimento também. Você faz um investimento em conhecimento e tal. Claro. É uma coisa que você vai está servir pro resto investindo em da você vida. mesmo, né, Gabriel? E olhando em perspectiva ao longo prazo. E aí nós vamos também conversar um pouquinho sobre isso, que é o curto prazo e o longo prazo. A gente vai poder
explorar um pouquinho mais, né? E o que eu achei legal que você falou, professor, é justamente trazendo esse aspecto psicológico, né, nesse mundo das finanças, porque realmente hoje em dia os jovens nas redes sociais, os influenciadores, a ideia do consumismo, do imediatismo, né? Hoje em dia eu percebo que eu, sendo como um jovem também, a gente sempre está com muita pressa de conquistar as coisas, né? Então a gente acaba caindo nesse limbo, nesse perigo, né, de querer tudo para agora. E o consumo, ou essa cultura consumista que a gente vive também, de os influenciadores sempre estarem usando as melhores marcas, as melhores roupas, isso acaba atraindo muitos jovens para o endividamento, né? Então é algo perigoso para se tomar cuidado. Isso é uma coisa assim que tipo, não afeta só o jovem, a população brasileira em geral, na verdade. É uma pequena porcentagem que não é assim, mas a maioria, portanto que eles fizeram um estudo assim para ver com quanto tempo que um brasileiro deixava as ações circulando, tipo de quantos anos ia ficar, não chegaram a ficar um ano. Então, o brasileiro ele não quer esperar para ver o resultado lá na frente, que é uma questão que a gente usou até em sala de aula, que era para você esperar para ver quantos cogumelos você ia ganhar lá na frente, se você aguentasse esperar. O brasileiro não aguenta esperar, então ele meio que não tem essa disciplina. Não temos uma cultura poupadora, né? E isso também reflete muito do não ter logo no ensino base, né? A gente não ter um ensino financeiro forte no Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Uma educação financeira muito falha isso é um no ponto próprio ensino médio. Exatamente, isso aproveitando o gancho que vocês trouxeram nessa questão, e eu tenho que puxar pelo lado da educação, que eu gosto muito, principalmente financeira, né? Está tramitando no Congresso Nacional uma lei que torna obrigatório o ensino de educação financeira nas escolas já a partir dos primeiros anos, né? Isso é muito importante, né? Porque a criança já vai tendo contato, né? No começo o seu rendimento é uma pequena mesada, tem pais que gostam de dar mesada, tem pais que não gostam de dar mesada, mas isso fica a critério de cada família, porque os pais de fato é que são responsáveis pela educação dos filhos, né? Mas eu acho importante, se você perguntar a minha opinião, eu acho que quanto antes você já, né, administrar essas questões, né? Então a criança precisa entender que não é a todo momento, que o pai tem disponibilidade financeira para comprar um presente, não é quando ela quer. A gente, além de estabelecer limites de comportamento, como você trouxe muito bem, Tomita, então também tem a questão do comportamento financeiro. Tem que esperar as datas comemorativas, né? O seu aniversário, o Natal, aquele dinheirinho que você ganha de presente da vovó, em vez de você já sair gastando e comprando alguma coisa, faz uma economia, poupa no cofrinho, assim, já e tudo mais, né? Tá? Então acho que a educação financeira é um ponto muito importante. O imediatismo, né, que vocês trouxeram, e o imediatismo é fruto do marketing também, porque você vai num shopping center, antigamente as pessoas andavam mais, elas circulavam, você fazia compras no comércio de loja de rua, vamos dizer assim, e o shopping center, ele é o templo do consumo. Então todo aquele ambiente é propício, né? Então nós temos os 5 sentidos, o olfato, a visão, o tato, não é isso? Então eles trabalham os 5 sentidos humanos. Então você entra, o lugar é bem iluminado, muito bonito, tem um cheiro agradável. Sim. Eles trabalham, inclusive, essa questão dos sentidos humanos, né? E aquilo força, né, você ao consumo, muitas vezes sem ter necessidade, né? Por conta de estar naquele ambiente, às vezes com colegas, o seu colega comprou, aí você acha que também precisa comprar, e muitas vezes não há necessidade, né? Isso é um imediatismo e é o consumo excessivo, né? Sim. Exatamente, a gente não faz um julgamento, um planejamento, né? Sabe? E os jovens hoje em dia também têm muito acesso um pouco mais fácil ao crédito. Isso também é um ponto a se destacar, porque hoje em dia o crédito está muito mais na mão do que fora. Hoje em dia, se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não vou citar bancos nem nada, mas algumas instituições financeiras, se você tem
algum dinheiro em poupança, algum dinheiro guardado, ele faz aquele dinheiro se tornar crédito em um cartão para você fazer parcelamento de compras, e aí você acaba perdendo o seu dinheiro de poupança e também suja o seu próprio nome sem conseguir pagar aquela fatura do mês, do próximo, e assim vai acumulando bola de neve, e você perde o seu dinheiro e ainda fica com o nome sujo. Não tenho dúvida. Você acha que essa contribuição do crédito fácil para os jovens hoje em dia é boa ou é ruim? O que você tem a dizer? Eu acho assim que antes do bom e do ruim, né, temos que passar pela educação, né, Exato. para acesso ao crédito. Então, se a pessoa tem essa educação, ela vai ter o discernimento e vai saber fazer ela mesma o julgamento se o crédito é bom ou se o crédito é ruim, né? Na condição atual, que a gente ainda não alcançou esse estágio e essa realidade, eu diria que é ruim, né? Sim. É ruim porque é um crédito fácil, um valor que às vezes a pessoa não tem capacidade de assumir aquele compromisso, muitas vezes ela não tem a responsabilidade, muitas vezes ela não entendeu a operação de crédito, ela não conhece os custos financeiros envolvidos naquela transação. Como ela não teve acesso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, aulas de matemática financeira, onde você aprende a calcular juros, né? A calcular o custo efetivo de uma operação de crédito, que não é só a taxa de juros, tem uma série de taxas, outras taxas, como taxa de abertura de crédito, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, não fica limitado à taxa de juros, né? Então, o custo de uma operação de crédito é muito maior do que apenas o custo da taxa de juros, que já é exorbitante, né? Então, o fácil acesso ao crédito e um valor superior, né, ao que a pessoa pode assumir como, vamos dizer assim, linguagem que a gente usa no mercado financeiro, capacidade de endividamento, não imprime uma restrição à pessoa. Então, ela passa a entender que aquela é a realidade dela. E não é. E ela passa muitas vezes a usar aquele recurso do crédito como um complemento de renda. Muitos clientes comentavam isso comigo, né? Eu uso como complemento de renda. Não é essa a finalidade. Você vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Né? A conta vai chegar. O crédito é um limite disponível, né, para uma necessidade emergencial e para um uso de curto prazo, como o próprio nome diz, emergencial, né? Então você passa a ter, vamos dizer, surgiu um imprevisto, né? Mudança climática, tal, pegou uma gripe muito forte, foi no seu médico, recomendou lá uma medicação. A medicação hoje não é barata, né? Você vai ter que tomar um antibiótico, tomar um antialérgico, tomar alguma outra medicação, fazer uma dieta alimentar. Todo esse recurso não estava previsto. Então, esse crédito, né, que eu falo que é um uso emergencial para atender uma situação específica. Resolveu aquele problema? Não. Volta para a situação anterior. Tem que ter um planejamento, quanto você ganha, quanto você pode gastar, né? Tem que fazer ali um orçamento mensal. Um orçamento mensal, quanto você tem que poupar, né? Porque o jovem, como ele tem a vida inteira pela frente, né? Ele já tem que pensar no futuro, numa aposentadoria, e quanto antes você começa a poupar, melhor, porque você vai formando um capital ao longo da sua vida, para que quando você chegue na idade adulta, na aposentadoria, você possa envelhecer com dignidade, que você tenha um rendimento que você acumulou ao longo da vida, para você desfrutar com dignidade os últimos anos da sua vida, sem depender de parentes, de filhos, de amigos. Tem uma estatística, pessoal, que no Brasil, mais de 80% das pessoas em idade já avançada dependem de terceiros.
elas não conseguem se manter, porque ao longo da vida, por N fatores, não é o caso, né? Sim. Às vezes não tiveram oportunidade, às vezes tiveram reveses na vida, né? Isso também acontece, nem tudo que a gente planeja realmente acontece, não é verdade? Mas é um número muito grande, né? Vamos dizer que esse número fosse meio a meio, seria mais razoável, 50% consegue se manter, 50% não consegue se manter, mas 80% me parece um número bastante excessivo. Bastante elevado. Além do que vocês comentaram aqui, que o endividamento excessivo leva a uma inadimplência, a pessoa vai parar com o seu nome nos órgãos de proteção de crédito, tipo Serasa, SPC, e aí ela não tem como sair, porque aí o seu crédito, em todas as instituições financeiras e no varejo inclusive, fica bloqueado. Então ela precisa se planejar para sair dessa situação, e não é fácil. Então é mais fácil não entrar nessa situação do que sair desse ciclo vicioso do crédito, que eu chamo de ciclo de endividamento. É muito difícil sair. Depende de muito planejamento, de muita disciplina, né? De uma restrição de consumo, senão não sai, né? E precisa ter essa vontade, essa disposição de reverter a situação, de ter essa atitude, né? Tem que mudar a atitude. Então, ó, tem que ter um consumo mais consciente, um consumo mais responsável, né? Eu acho que é por aí que a pessoa, que o jovem, mas por outro lado tem a influência, né? A influência do meio. Como dizem os filósofos, eu não me lembro qual deles, né? O homem é fruto da influência do seu meio. Não lembro qual deles comentou isso. Mas é essa influência, às vezes, que leva a pessoa a essa situação. Que ela não tem a maturidade necessária, até por conta de ser jovem, ele não teve ainda o tempo de adquirir essa experiência, essa maturidade, ele entra nessa cilada aí, nessa armadilha, né, do consumo, do efêmero, do curto prazo, como você disse muito bem, Igor, tudo para hoje, né? Tá certo? Sim. Eu acho que, Vamos lá, Gabriel. aproveitando esse destaque da influência, geralmente vem também muito de família. Então, se a pessoa vê que tem um pai ali que não... A família já tem um histórico assim, devedor, meio que isso acaba influenciando o jovem lá na frente. Sem dúvida. Ele entende que aquele ambiente é um ambiente, né? Que todo mundo vive aquela situação por conta do ambiente que ele vive, né? E muitas vezes ele não tem como sair, porque ele fala, todo mundo vive assim, né? Então deve ser como as pessoas vivem mesmo, né? Perfeito, professor. E eu achei legal que você entrou já em duas consequências do endividamento, que você disse que seria a dificuldade de acesso ao crédito em um momento posterior, né? Aquele jovem que ele se complicou, que foi para o SPC, foi para o Serasa, realmente no futuro, com a pergunta do Igor, o crédito seria bom ou ruim, óbvio, tem que fazer uma análise, mas, por exemplo, no futuro, se precisar de um crédito, seja para abrir um próprio negócio, seja para financiar os estudos, uma casa, um carro, com um nome no Serasa ficaria quase que impossível, né, professor? Então uma das consequências seria essa, e a outra que você também disse seria na dificuldade de construir o seu patrimônio, porque realmente na nossa idade o ideal seria poupar para depois investir, aplicar, né, abrir um negócio. Então achei muito legal essas duas consequências que você trouxe. Aí eu gostaria que você então falasse um pouco mais de outras consequências, principalmente no cenário macroeconômico, tipo de um país onde sua população tem muita, não somente jovens, mas de maneira geral, o que você pode trazer da gente assim, de algumas consequências além dessas? Do endividamento. Né? Tá. O endividamento, ele tem um problema crônico, né? Para o país é ruim, porque as pessoas não conseguem evoluir. Então, como você disse muito bem, se ele é um empreendedor, né? Então, se ele tem um endividamento para o crescimento da empresa, né? Então ele adquiriu uma máquina, um equipamento, ele está ampliando lá o estoque da loja dele. Então, isso vai se transformar em resultado a curto e médio prazo, né? Mas o endividamento pelo consumo em geral, por bens assim desnecessários, né? Eu gosto de falar muito de consumo consciente, né?
que é dentro dessa realidade nova que a gente está em transformação, né? Nós estamos passando de uma economia linear para uma economia circular, onde a gente tem que pensar o modelo de consumo, né? Pensar lá na reciclagem, principalmente da reciclagem da mente, né? Da nossa atitude, né? Ter uma atitude mais de preservação do que uma atitude de consumo, né? Você precisa do consumo dos bens necessários, né? Alimentação, você precisa pagar a sua moradia, você precisa do investimento na educação, eventualmente numa medicação. Mas tudo que é supérfluo, nós temos que reavaliar. E isso falando de microeconomia, né? Falando do que a gente olha mais o indivíduo. Trazendo aqui para o ponto da questão do Tomita, que você falou do macro, né? São variáveis que a gente não consegue controlar, né? Mas por conta disso que a gente tem que ter planejamento, uma atitude mais efetiva, conservadora. Imagine numa situação de Covid. Quem esperava, né, que fosse acontecer algo daquela complexidade, daquela relevância, uma pandemia, mais do que uma epidemia, né, mundial. Então todo mundo ficou com as suas receitas limitadas, muitas do comércio que você comentou fechou, né? Então imagine as pessoas que já estavam endividadas. A situação ficou muito pior. É verdade. Então só conseguiu sobreviver numa situação de crise, né? Quem realmente tinha uma poupança, uma reserva, tanto que a gente começou a observar, falando dos agregados macroeconômicos, poupança, né? Então a gente começou a perceber, né, uma drenagem, vamos dizer assim, as pessoas passaram olhando não a poupança de um país, mas a poupança das pessoas, né, enquanto produto caderneta de poupança, né, não como uma variável macro. As pessoas começaram a sacar suas economias para sobreviver. Que bom que elas tinham economia, né? Muitas pessoas precisaram desfazer dos seus bens, vender patrimônio. As pessoas precisavam sobreviver. Imagine o endividado. O endividado ficou sem saída nesse momento, né? Tá? Não sei, Tomita, se era mais ou menos nessa linha? Com certeza, era se eu respondi a sua pergunta. Era sim. E mais uma pergunta, professor. Voltando para o micro, então, para os jovens, quais os conselhos ou uma estratégia que você daria para o jovem que já está endividado, que está inadimplente? Quais estratégias que ele pode utilizar? Eu, por exemplo, eu vi uma que seria, né, pesquisando a respeito, que no caso se chama, eu acho que estratégia da bola de neve ou alguma coisa assim, que no caso ele focaria em pagar a que está num prazo mais perto de ele finalizar a dívida, e aí depois ele focaria em outras. Ou você acredita que talvez seja melhor pagar a que está mais pesada para deixar com as prestações menores mais adiante? Nessa situação, ele precisa, vamos dizer assim, continuar pedalando a bicicleta, né? Certo. Porque se ele deixa de pagar, ele de fato encerra todo e qualquer relacionamento com as instituições financeiras, né? Então eu vejo o seguinte, então enquanto jovem, se ele estiver trabalhando, né, ele deve buscar uma linha de crédito com a menor taxa de juros possível e com o maior prazo possível. Então nessa situação do endividamento crônico, nós temos que, uma das saídas é buscar o alongamento da dívida. Tá? Mesmo que você acabe pagando um pouco mais em termos de valor absoluto ao longo do tempo, você precisa sair daquela situação. Precisa quitar ela para você poder ter mais liberdade ali, né? Você precisa sair do curto prazo, né? Daquela dívida de curto prazo e alongar aquela dívida. A gente chama de mudar o perfil da dívida. Você tem um perfil de dívida de curto prazo. O que é um perfil de dívida de curto prazo? Para tangibilizar um pouquinho mais. A sua fatura de cartão de crédito que você tem que pagar todo mês, né? Então esse é um perfil de dívida de curto prazo. Todo mês você tem que pagar. Se você alonga, né, não usando o próprio cartão de crédito, porque o juro é
abusivo e excessivo, né? Estamos falando em termos de hoje, assim, taxas superiores a 10% ao mês para um parcelamento. É muita coisa. É muito alto. Então, recorrer, nesse caso, a linhas de crédito de prazo mais longo e taxas menores. Exemplo, crédito consignado para quem trabalha, né? Então, você consegue, através do crédito consignado, viu, Gabriel? Conseguir, Igor, Tomita e os nossos alunos que estão acompanhando aqui, e os colegas, né? Você resolve, né, essa questão do curto prazo, quitando as dívidas mais caras, não necessariamente as maiores, as mais caras, né? Então a gente começa com as dívidas de cartão de crédito, depois o crédito pessoal, você vai começando do mais caro para o mais barato, né? Então, e deixa uma reserva para você continuar como se fosse um oxigênio, né? Para você, não quite todas, né? Você precisa de um oxigênio para os próximos meses. Porque se você pega todo aquele recurso consignado e quita todo mundo, como que você vive o outro mês? Lembrando que a parcela do consignado vai vir debitada do seu contra-cheque, né? Do seu olerite. Então você já não vai contar mais com aquele rendimento integral. Você já vai ter um valor reduzido. Então você precisa de um oxigênio para sair desse curto prazo e para que as coisas voltem à normalidade. E ter nesse período uma disciplina, né, muito grande para reduzir consumo ao máximo. Então aquele colega que vai te convidar para uma balada, não dá para ir na balada todo final de semana. Vai ter que reduzir, você vai ter que fazer um planejamento, pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, né? Pô, tô incentivando a balada, né? Não é por aí, né, pessoal? Foi na balada, né? Fazer uma brincadeira aqui, os meninos para descontrair, tomam alguma coisa, toma uma, duas Heineken, né? Não precisa tomar 5, 10, né? Você fala, com 3, 4 que eu já economizei, fica segurando a garrafa, ninguém precisa saber quantas que você tomou, entendeu? Toma uma, toma duas, segura ali e tal, o tempo vai passando, vai conversando, vai se divertindo, né? Ou convida alguém para vir em casa, assistir um Netflix, faz uma pipoca, então quer dizer, vai reduzindo o custo, né? Sem também abrir mão da condição de lazer, que é importante, mas um lazer de baixo custo, vai passear num parque que você não paga nada, né? Toma uma aguinha de coco que é razoável. Então procurar sair um pouco desse ambiente de shopping center, esses ambientes que levam a gente a consumir. Sim. E que os valores são muito mais elevados, né? Porque imagina, um produto que é vendido em shopping center, o pessoal de shopping center vai brigar comigo aqui, né? Imagina o quanto que ele tem que colocar de margem no preço daquele produto para pagar tudo aquilo, né? Tem propaganda, tem aluguel, tem uma série de despesas, né? Porque não é fácil ter uma loja no shopping center, né? Então o custo é extremamente elevado. Você pode, né, se divertir com um colega em outro lugar, né? Não precisa reduzir, né? Sempre pensar em reduzir. Pedir ajuda, né? Se você tiver com dificuldade, peça ajuda, fala, ó, isso é muito importante. Não estou conseguindo sair dessa situação, o que eu faço? Peça às vezes também uma ajuda financeira para os pais, para os irmãos, alguém que possa ajudar, mas com o compromisso de que você vai pagar uma taxa menor do que a taxa do banco, né? Então, vamos dizer, se um irmão vai te emprestar o dinheiro, não é justo também que ele não tenha pelo menos a remuneração de um investimento, de um fundo de investimento, de uma caderneta de poupança, que, né, vamos imaginar que você pague para ele 1% ao mês por conta disso, e você estaria pagando acima de 5% para a instituição financeira. Sim. Né? 5 para 1, às vezes 10 para 1. Então, você está reduzindo o seu custo financeiro, você vai ter que honrar, e aí você se sente mais comprometido em pagar essa dívida, puxa vida, para um amigo seu, né? Para a instituição financeira, você não conhece a pessoa, depois você negocia, né? Mas você não vai comprometer uma amizade, né, às vezes de muitos anos, por conta de um... Então você cumpre lá direitinho, é o primeiro que você tem que pagar. E ele vai te emprestar com menor juros e muitas vezes nem cobram, né? Muitas vezes nem cobram. Para você sair daquela situação. Aí as coisas se
encaminham naturalmente. Né? Eu acho que o planejamento e a disciplina, tem que ter muita disciplina. Tanto poupar quanto sair de endividamento é um ato de disciplina. Desculpa te interromper. Não, eu que te interrompi, desculpa. Vontade, mas... Eu acho que entra muito naquela coisa do trade-off. 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 Você escolher alternativas, né? Você abrir mão de uma em troca da outra. Bem o trade-off, é isso mesmo. E muito essa questão do ego. Acho que pode falar até mesmo do ego mesmo. Não querer pedir ajuda, ficar com aquela coisa, achar que já sabe tudo. Pedir ajuda. Tem que. Porque sempre vai ter alguma pessoa que sabe mais do que você. Então acho que é muito importante, principalmente pra gente que é jovem, a gente não tem tanta experiência, sempre buscar ajuda, buscar fontes confiáveis. Claro. Então acho que é uma coisa importante pro jovem. Tem um ponto aqui que foge um pouco, mas também não foge, até fazendo o link aqui com o que o Tomita comentou do comportamento, né? Então até recomendo uma leitura para vocês, foi um prêmio Nobel, Daniel Kahneman, né? Que trouxe a questão das finanças comportamentais, né? Antes se tratava finanças como uma decisão extremamente racional. E a gente não sabe que é assim. A gente sabe, depois do que os estudos do Kahneman nos mostrou, né, que tem de tudo menos racional. Ela é totalmente comportamental. Exato. Então você toma uma decisão, às vezes, totalmente tanto para investimento como para endividamento, é o comportamento do meio, tá? Inclusive tem a gente chama que são as heurísticas mentais, né? O que o cérebro faz? Para economizar energia, ele toma a decisão mais fácil e mais rápida. Então, se todo mundo está fazendo aquilo, sem elaborar muito, você toma a mesma decisão, que a gente chama de efeito manada, né? Não é assim? A manada está indo para lá, você vai junto. Por que você está indo? Não sei muito bem. Está todo mundo indo, deve ser importante, né? Agora a manada vai para lá. E as pessoas de mercado financeiro muito experientes, que sabem como ganhar dinheiro nesse mercado, elas conduzem a manada, né? Então, olha, vamos fazer todo mundo vender, né, para o preço cair, a gente compra mais barato. Aí depois vamos fazer a manada comprar, para os preços subirem, a gente vende mais caro. Então eles vão manipulando esse jogo, né? Então a pessoa tem que estar atenta a esse tipo de comportamento, né? Você falou sobre o prêmio Nobel. Tem no começo do livro do Morgan House, que ele destaca sobre o faxineiro e um bancário. Que o faxineiro, quando ele morreu, ele deixou uma herança de 8 milhões de dólares, deixou 2 milhões para a família e 6 ele doou para instituições, biblioteca. E, tipo, um era um faxineiro, o outro era o bancário. O bancário, na época da crise de 2008, quebrou. Tinha mansão, ganhava muito bem. Então ele fez muito esse destaque. Não depende no que você trabalha, o que você faz ou deixa de fazer. É muito mais o comportamental, é como você atua com o seu dinheiro. Sim. Então acho que é uma coisa que entra muito no que você falou. Não é aquela coisa racional, não é porque eu ganho mais que eu vou ter mais que você. Sim, e aí o meio também, voltando à influência do meio, então você vê o meio ali que você falou de executivos e tal, o sujeito tem que comer num bom restaurante, custa caro, não tem necessidade? Não, necessariamente. Precisa andar com um carro novo, precisa usar roupa de marca, olha quanta coisa desnecessária, né? Eu gosto muito do Barsi, não sei se vocês conhecem, que é o maior investidor pessoa física na Bolsa de Valores, né? Então ele fala, por que eu vou andar de Porsche? Se eu ando de Porsche, eu estou fazendo propaganda para Porsche. É importante que o meu dinheiro esteja lá nas ações, né? Da Klabin, né? Daquela que ele gosta, que paga dividendo, Unipar, tal. Então ele fala assim, eu tenho que investir onde eu ganho dinheiro, onde me pagam bons dividendos. Eu vou comprar uma Porsche para fazer propaganda da Porsche? Não é? Então você vê. Ele falou até pouco tempo atrás eu andava de metrô. Agora, como eu me tornei uma pessoa mais conhecida, eu não posso mais. Claro, não há necessidade, ele é um multimilionário, ele poderia ter aí ele já está num estágio que ele poderia, né? Poderia, né? Mas são hábitos, né? Importantes para ele, como Warren Buffett e tantos outros investidores, né?
Então é muito importante mudar a mentalidade, né? De uma mentalidade devedora para uma mentalidade poupadora. Então às vezes a gente tem que fazer alguns sacrifícios de curto prazo. Então não é o momento, né? Por que eu preciso comprar um tênis de marca, né? Aquele Nike mais caro, se eu posso com um outro lá, lembrei da Nike, mas poderia ter sido qualquer outro tênis, que custe a metade do preço e me atende enquanto o calçado tão bom quanto, né? Porque eu não estou comprando a marca, né? A gente tem que marca tem valor, então a gente precisa ver a funcionalidade. E se a pessoa gosta de você porque você tem roupa de marca, também está errado, a pessoa tem que gostar, né? Nós temos que nos relacionarmos, né, com pessoas que gostam genuinamente da gente, independente se a gente está bem vestido ou o bem e mal vestido. É importante você estar adequadamente vestido, não necessariamente com roupas de luxo. E isso vai gerar um endividamento. Sim, né? Exato. Eu até lembro uma vez que eu visitei um cliente e ele, não sei se é o caso da gente comentar, mas é interessante. E aí foi lá um jovem executivo que eu acompanhei, por tantas instituições financeiras que eu trabalhei. E o seu Giuseppe era um senhor que construiu, todo milionário, né? Mas gostava de continuar na fábrica, mão na graxa e tal. E o rapaz não percebeu isso, né? E chegou com uma certa arrogância. Aí ele me chamou do lado e falou assim: nunca mais me traga esse rapaz aqui, né? A gente vê que o terno que ele está vestindo, ele deve estar pagando em 10 prestações. Então, quer dizer, não estava compatível com a idade dele e com a função, não é verdade? E ele, seu Giuseppe, se fez imigrante, muitos anos, 40, 50 anos na fábrica, foi construindo patrimônio ao longo da vida, né? Então, interessante, né? São situações de vivências, né? São só experiência, mas vivências, né? Sim. Então, reinvestir no próprio negócio. Então, a pessoa, às vezes, tem um ano muito favorável e gasta aquele dinheiro sem pensar que aquele dinheiro é da empresa. Que a empresa, para ela continuar crescendo, ela precisa não só de investimentos, como de reinvestimentos. Então, boa parte do lucro, eu não posso distribuir todo o lucro para o sócio, eu tenho que reinvestir na empresa, que é a galinha dos ovos de ouro, né? Não é verdade? Para que ela continue produzindo, né? Para que ela continue crescendo. Então, professor. Mais alguma coisa, Igor? Estou gostando da conversa, boas perguntas, hein? Muito obrigado. A última. Para finalizar, a gente queria saber de você quais seriam, assim, se você poderia dar conselhos para a gente, para quem está nos assistindo, como que a gente faz para sair do endividamento, assim, tipo, caso eu, hoje, Gabriel, esteja lá com meu nome sujo, por onde eu começo para mudar essa situação? Primeiro, Gabriel, essa pergunta é importante, até como fechamento, né, se for o caso. Primeiro é uma questão de atitude, né? Tipo, a pessoa precisa querer sair da situação de endividamento e ela sabe que ela tem que fazer alguns sacrifícios para isso, tá? Ela tem que ter tranquilidade, tem que respirar para que aquele problema não crie um problema de situação que eu chamo de saúde mental, né? Que a pessoa está tão envolvida naquele problema que ela não consegue trabalhar, cai a produtividade no trabalho. Então ela tem que focar que ela vai resolver o problema. E tem que agir de forma pragmática, né? Tem um problema, como é que eu vou resolver esse problema? Né? Então levante corretamente os dados, as informações, veja o tamanho do endividamento, né? Veja o que você já tem de endividamento de curto prazo, de longo prazo. O que é curto e longo prazo? Curto prazo nós podemos entender um compromisso que você tem até um ano, e longo prazo acima de um ano, né? Então entender o seu endividamento, né? O perfil do seu endividamento, se é curto, médio ou longo prazo, ver quanto que você ganha, quanto que você vai ter que se comprometer com a parcela. Você vai ter que fazer um planejamento. Estou dando dicas aqui de um plano de ação que deriva a partir desse planejamento. Então eu posso comprometer parte da minha renda para fazer um crédito consignado, por exemplo, para alongar o perfil da minha dívida e que aquela parcela cabe dentro do meu orçamento.
Então, aos poucos, eu tenho que sair do endividamento. E, nesse meio tempo, não assumir novas dívidas. Sim. Não assumir novas dívidas. Né? Então, eu tenho que alongar esse endividamento, ver quanto que eu consigo pagar, não assumir novas dívidas. Mas como que a gente começa, né? Tem várias técnicas simples, vocês já devem ter ouvido no 50, 20, 20, 10, né? Então, quer dizer, de tudo que eu ganho, por exemplo, vamos falar dos 50, 20, 20, 10, né? Só como uma sugestão de saída do endividamento. Metade do que a gente ganha normalmente, isso é uma ilustração. Cada um tem que ajustar essa técnica ao seu orçamento pessoal. 50% eu não tenho o que fazer. São despesas fixas que eu tenho. Né? Dos outros 50%, vamos dizer que 10% eu tenho que fazer uma poupança de longo prazo. Nesse momento eu não consigo, então eu destino isso para pagamento de dívida. 20% eu gostaria de ter como uma reserva de emergência, que no momento eu não consigo compor essa reserva, porque eu estou no momento de endividamento, isso fica para um momento posterior. Com mais 20% eu já tenho que assumir 30%, né? E os 20% de despesas variáveis, reduzir ao mínimo possível, né? Vamos ter que segurar um pouquinho o cinema, o teatro, a balada, né? Vem um show aí, como é que é? O Bruno Mars veio aí, pô, não vai dar para esse ano. Veio aquela menina, Kate Perry, como ela chama, aquela loira lá? Madonna. Uma que veio aí, que a turma gosta. Taylor Swift. Taylor Swift, esse ano não dá para ir na Taylor, R$500 o ingresso, tem que ter, não dá para ir. As amigas vão, infelizmente esse ano não dá para ir, né? Então você vai gastando você diminui esses 20%, que seriam as despesas variáveis. Ô turma, vamos viajar? Não vai dar, pede desculpa, porque você não está no momento. Sim. E depois as coisas vão melhorando. Percebam, ó, sobrou quase metade. Então metade eu vou usar para os custos fixos, né? E a outra metade eu posso já ir direcionando para as dívidas. Para as dívidas. E vou, por exemplo, recebi o 13º, estamos no momento agora. Presentinho de Natal, esse ano, infelizmente, não vou poder dar. Né? Vou numa festinha, não vou poder comprar o presente da festinha. E vamos usando todo esse dinheirinho para quitar a dívida. E devagarinho vai saindo. Demora um pouquinho, Sim. mas sai. Uma hora chega. Tem que ter disciplina e não assumir novas dívidas. Acho que o importante, Gabriel, é não assumir novas dívidas. E só mudança de atitude e de comportamento que vai te colocar nessa direção. O que você acha de... Eu acho que buscar fonte de renegociação, o que você acha sobre isso? Quando eu falo que... Boa pergunta, talvez eu não tenha esclarecido corretamente. Quando eu falo que você está alongando o perfil da sua dívida, nesse momento você está renegociando a sua dívida. Sim. Né? Você tem uma dívida de curto prazo, você chama o credor para conversar, né? E alonga. Muitas vezes ele não está disposto a conversar, mas você pode buscar os órgãos de proteção ao consumidor. Né? Então você pode buscar um PROCON, por exemplo, e falar para eles, olha, eu quero parcelar minha dívida e não estou tendo acesso. Você pode usar, por exemplo, nós temos os Sejusques, que são os Centros de Justiça e Cidadania, que temos câmeras de... Só cuidado com a folha que tá pegando bastante no microfone, desculpa. senão eu nem teria parado aqui. Mas acontece, né, irmão? Pode continuar. Pode continuar, Pedro? Então nós temos assim, hoje, o que a gente chama de câmeras de negociação. Então você leva, né, tem, por exemplo, na Associação Comercial de São Paulo, muito bacana. Você se dirige até lá, fala, eu tenho uma dívida que eu gostaria de renegociar e o banco não está disposto a renegociar. Então, como eles são uma câmara de negociação, né, uma câmara de conciliação, uma câmara de mediação, eles chamam a instituição financeira. E aquilo tem validade jurídica. Então, a partir dali, você pode sair com um bom acordo. Né? Então, o fato de você alongar suas dívidas é o momento, viu, Gabriel, da renegociação. Tá? Porque a negociação é quando você assume o crédito. Né? Então, você negociou ali, teve o acesso ao crédito, teve uma negociação. Você não está cumprindo, você não está conseguindo cumprir essa negociação. Então, você precisa renegociar aquele contrato. Tá? E você precisa de tempo, de fôlego,
Muitas vezes você precisa pedir uma carência. O que é uma carência? Uma carência é um período para você pagar a primeira prestação. Você precisa de um oxigênio, de um fôlego, de um prazo, né? Que a gente chama de prazo de carência. Essa é uma estratégia interessante também. Ó, eu consigo pagar essa parcela, mas eu preciso de uma carência pelo menos de 3 meses, de 4 meses, né? Para a primeira parcela. A gente gostaria de agradecer imensamente Eu a que sua agradeço. presença. Fizemos o primeiro episódio do nosso ExecCast e espero também que as dicas que foram discutidas hoje aqui possam ajudar tanto você como a mim. Obrigado e estou à disposição aí para novas conversas, viu? Só me Obrigado. convidar que eu venho. Obrigado. Certo? Boa noite, viu? Imagina, eu que agradeço.